contrário ao qual Deus tem para nós, nós iremos sofrer perdas. Jonas, ele se levanta naquele lugar e ele começa a declarar que aquela tempestade era simplesmente porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Jonas os manda lançar no mar. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Após a oração em arrependimento, essa oração sobe até o trono. Deus, ele se move de compaixão, faz com que o grande peixe vomitasse Jonas à beira da praia. E Jonas, ele se levanta e vai cumprir a vontade do Senhor. Aleluia. E o mais interessante, quando Jonas ele vai para cumprir a vontade do Senhor, a palavra diz que começando do rei naquele lugar, ele se arrepende, coloca-se pano de saco, senta sobre cinzas pelo verdadeiro arrependimento que estava dentro do seu coração. Começou do rei e tomou toda a cidade. Nínive não era uma pequena cidade, era uma grande cidade. A palavra diz que toda a nação se arrependeu dos seus pecados. Porque a nação estava rebelde, desobediente. Elas não queriam mais saber da presença do Senhor. Elas não queriam fazer o que era bem, de bem. Elas queriam fazer o que era mal. Estavam indo contra a vontade do Senhor. Só que quando a mensagem foi apregoada, eles entenderam que para ter a presença de Deus era necessário ter um arrependimento. Elas entenderam que para ter um verdadeiro avivamento, elas precisavam primeiro mudar o seu comportamento. E às vezes o avivamento na nossa alma só vai vir quando nós fazemos como os ninivitas. Hoje nós não colocamos pano de saco, não colocamos cinzas, sentamos sobre cinzas, apesar de que Deus ainda instrui alguns a vestirem de pano de saco ainda nos dias de hoje. Mas já não é mais o nosso costume. Mas o verdadeiro arrependimento é quando nós entendemos que estamos errados e consertamos na presença do Senhor, se rendemos a sua vontade. Porque Jonas, o pecado de Jonas foi deixar de exercer a chamada que Deus colocou sobre a sua vida. Talvez nós não estamos pecando em outras coisas, mas estamos como Jonas, negociando o nosso chamado. Assim como o nosso irmão Rodrigo já disse aqui hoje sobre Esaú, que trocou a sua primogenitura por algo tão banal, tão simples. E às vezes, devido à fome como Esaú, nós estamos tão desatentos e tão preocupados com as coisas da terra, que estamos fugindo do propósito de Deus, fugindo do chamado de Deus, fugindo da presença do Senhor. Porque eu entendo que quando Deus ele escolhe o homem, ele não erra na escolha. Quando ele escolhe a mulher, ele não erra na escolha. Deus nos chama como servos com propósito e para exercer um grande propósito na presença do Senhor. E o maior propósito é ter a nossa alma avivada e salva. Glória a Deus, através de mim e de você. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus não queria Glória a Deus. mas Deus queria somente que Jonas voltasse ao chamado de excelência.